Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Sorria sempre, pois mais triste que um sorriso triste é a tristeza de não saber sorrir. Nosso convidado de hoje é meu grande amigo, humorista e comediante da Praça é Nossa no SBT, Paulo Pioli. Paulo, é um prazer te receber aqui no programa e poder dar um pouquinho mais de alegria para os nossos telespectadores, porque afinal de contas, saúde também é alegria. A gente estando bem, estando feliz, a saúde supera, né? Com certeza. Primeiro eu quero agradecer muito o convite, né? Faz tempo que eu estou para vir aí, não dá certo, pois é. Tempo, mas muito obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço a tua presença, você aqui, viu, Paulo? Privilégio muito grande poder participar do programa. Paulo, vamos falar um pouquinho, né, digamos assim, do seu currículo, como que você começou, né, na vida artística, como humorista, como que foi isso? Começo sempre na escola, né? A gente brinca de fazer teatro na escola, né? Eu sou da primeira turma da antigo Polivalente, né? Tá. Em Polivalente a gente tinha as opções de técnicas comerciais, de teatro, uma série de atividades extra classe. E aí acabei optando pelo teatro. E depois eu tive a felicidade, né, estudando em São João da Escócia, de conhecer a dona Vera Ribeiro, professor de português, que me indicou a Nicionelli Carvalho, que foi a mãezona do teatro em Poços de Caldas. Né, a Nicionelli. E aí ela me apresentou, eu tive a felicidade de chegar no teatro, eles estavam ensaiando uma peça, e no dia, aquele negócio de estar no lugar certo, na hora certa. Faltou um ator da peça, ela falou, você podia ler pra gente, para não atrapalhar o ensaio? E aí, não saí mais. Leu e ficou. Li e fiquei na peça. Que legal. Aí foram muitos anos de teatro do Benigno Gaica, né, fazendo grandes peças aí, comandado pela Nicinha, até que ela faleceu, né? E aí cada um tomou um rumo, cada um foi para um lado. Paulo, vamos falar um pouquinho então, você disse, né, da sua trajetória, como foi que você começou a carreira de artista, de humorista. Quando que você começou isso? Mais ou menos assim, em tempo? Em ano 1983. É tempo. Era criança ainda, né, Paulo? É tempo. Começamos brincando e abri mão de muita coisa na vida. Sempre fui filho de comerciantes em Poços de Caldas, né? Abri mão do comércio em função da carreira artística. Mas desde 83 eu estou na estrada, como diz o outro, né? Ô Paulo, então conta um pouquinho para os nossos telespectadores, né, da tua trajetória, que eu sei que realmente é longa e tem muita coisa, né? Então você começou aí em 83 até a gente chegar no SBT, como foi? Eu sempre fiz teatro em Poços, né? E sempre com a ideia de fazer novelas um dia, né? A ideia era novela, não tinha outra coisa. E aí em 2003 já eu tive a felicidade de conhecer o Giovanni Braz e fazia parte, ajudava o Giovanni nos shows dele. E ele teve a oportunidade de ir para o SBT, se apresentar lá para o Carlos conhecê-lo. E ele me levou. Ele falou, vamos, uma hora que tiver uma oportunidade eu vou tentar te apresentar lá. Mas com 3 programas que a gente estava lá, ele chegou para o Marcelo. O Marcelo tinha mostrado uma piada para ele. Giovanni, o que você acha dessa piada? Ele falou, o Paulo aqui é ator, é humorista, ele tem uma piada melhor do que essa. Eu nem sabia qual piada era, né? Mas era uma que aí depois deu tempo de me falar. E aí o Marcelo falou assim, então o que você precisa para gravar? Eu falei, mas eu vou gravar? Ele falou, a piada é sua, você que vai fazer. E aí, toda semana eu ia com o Giovanni, eu gravei uma piadinha e toda semana eu ia com o Giovanni, eu levava já algumas piadas digitadas. Aí o Marcelo chegava lá, o menino de Poços tá aí, né? Tá aqui. Vê se você acha uma piadinha aí pra gente gravar hoje. Mas eu falei, vou pensar em alguma coisa. Mas já estava até digitado. E numa dessas eu tive, como diz, né, a loucura de escrever um diálogo para fazer com o pai dele no banco. Aí ele falou, você é pretencioso, né? Porque tem tanta gente aqui há tantos anos, nunca sentou no banco com meu pai. Mas tudo bem, você vai gravar essa piada com meu pai. E aí gravei e não foi ao ar essa piada. Foi até muito engraçado, porque eu reuni um monte de gente para assistir o programa, a piada não foi, aí eu ficava arrumando argumentos. Falei, gente, acho que não é esse programa que eu gravei, não. Acho que é outro, eles estão reprisando e tal, né? Aí na semana seguinte eu cheguei, escutei, eu estava no camarim, escutei quando o Carlos Alberto falou, aquele menino que vem com o Giovanni tá aí? Falei, tô aqui, seu Carlos. Vem aqui no meu camarim, faz favor. Cara, você estava nervoso demais da conta. Falei, pô, também foi assim... Né? De repente, né? Gravar ao lado de Carlos Alberto de Nóbrega é uma coisa muito... Até hoje a gente tem esse nervoso e faz parte. É uma responsabilidade muito grande né? também, né? Lógico.
Ele falou, a piada não ficou legal, mas você vai gravá-la de novo, que eu vi um potencial em você. E aí fui, né, criei o Caipira, que eu já fazia no teatro, levei e passei por outros personagens, né, fiz o Ainda Bem Que Nós É Pobre, o Homem de Tu, fiz alguns políticos na época que podia brincar com política, né? Podia, né? Podia brincar, né? Aí eu fiz alguns personagens. E tô lá agora, hoje eu faço as piadas avulsas, porque aí eu perdi o meu parceiro, que era o Cleiton Silva, que era aquele da caixinha de fósforo, né? Tô de olho no senhor, isso. Foi meu primeiro parceiro. Depois eu fiz com o Santos também, aí o Santos foi pra Record, acabou voltando pro Ratinho. E hoje eu faço as piadas avulsas do programa. Ô Paulo, isso é muito gostoso, né? E acredito, não sei se você pode falar isso, muita coisa você improvisa também na hora, né? Não é tudo texto já programado. Não, né? eu recebo o texto toda semana, na sexta-feira, passo o texto. Tem 2 redatores, ou a redação final do Carlos Alberto. Hoje, pela idade do Carlos Alberto, a gente tem que discutir isso, porque ele fica preso ao texto. Então, se a gente criar alguma coisa, acontece com ele. Às vezes sai um pouquinho fora, né? Sai, mas é bom lembrá-lo, porque senão ele precisa da deixa, que é a última palavra, a última frase, para ele poder se lembrar do texto. Porque um homem com 87 anos e decorar o texto de todo mundo, Nossa Senhora, não é para qualquer um, né? Não, com certeza não. A gente, para decorar um, às vezes é complicado, né, errar, entendeu? Esquecer. Ô Paulo, e por exemplo, o Carlos Alberto não tem como usar uma curiosidade, o teleprompter, alguma coisa assim, não? Não, existe a dália, né, que a gente chama de dália, que é uma cartolina. Às vezes você pode olhar conforme o ator que ele está gravando, ele está olhando mais para o lado do que para o próprio ator. Tem os começos de frase dele. Ah, tá. Então, os começos de frase. Então se chama uma dália. Uma colinha, né? É uma colinha que é grande, que a pessoa fica ao lado da câmera ali segurando, para ele poder não esquecer, ele vai ver nos comecinhos de frase só. Entendeu? Que hoje é onde ele está usando muito o pessoal do stand-up, porque ele não tem que decorar. Tá. Porque ele não tem, essas pessoas não têm texto. Então ele fica só na integração. No improviso mesmo, só no improviso, vai interagindo, e ele faz, né? a escada, né? Que a gente chama de escada. O fato dele estar ali, ele joga alguma coisa, ele faz um comentário, mas não foge do texto. Paulo, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e com o humorista Paulo Pioli. Paulo, vamos falar um pouquinho das peças, né, que você tem em cartaz. Eu sei que você tem várias peças, já fez muitas, inclusive o que você faz, o tradicional, né, que todo mundo conhece, é o Eita Fuminho Bom, não é isso? Que é o personagem que marcou, né, e tá aí há tantos anos levei do teatro para televisão, né, que eu fazia ele no teatro, não usava o bordão. No teatro eu usava o caipira. O bordão quem me deu foi o Carlos Alberto. Ele que pediu para usar lá. E as peças, a gente fez muito teatro e depois a gente viajou muito o Brasil e fora do país também, levando treinamento através do teatro. O nosso grupo. Puxa. Eu, Miguelzinho, Marcos, Zé Mário. Então sempre uma comédia. A gente pegava informações da empresa, da fábrica, para falar na linguagem deles. Legal. Né? Então a gente tem hoje uns 10, 12 trabalhos nessa área de qualidade, segurança, meio ambiente, audição, tem uma série de coisas. Só que com a pandemia a gente parou. Aí parou tudo, né, parou Paulo? tudo. E não se retomou ainda esse teatro de empresa. E fazendo a brincadeira na empresa, eu acho que o pessoal fica muito mais atento muito. E capta a mensagem muito mais fácil. A gente né? usa o nome de funcionários, usa situações que aconteceram, a empresa passa isso para a gente e o Miguel já coloca nos textos para a gente fazer. Então é muito legal. E a gente sempre fez as peças, inclusive agora estamos preparando uma peça que se passa dentro de uma pensão. Essa vai começar ainda? Essa nós devemos estrear dentro de 1 mês e pouco, 2 meses. Que legal. Se chama Meia Pensão. Vai começar aqui em Poços? Aqui em Poços, vamos estrear aqui. É eu, Miguelzinho, o Marcos e a Vivian. São 4 pessoas. Então você dá um alô pra gente, pros nossos telespectadores aí, né? Prestigiar a peça lá, com aí certeza. No teatro, voltando a comédia com tudo, que o pessoal cobra muito da gente, né? Desde que a pandemia tirou a gente do teatro, então o pessoal cobra muito de comédia. Ô Paulo, a comédia nunca deve acabar, porque é o que a gente faz, é gostoso. Você ri, tá ali brincando, você esquece um pouco, né, da tensão do dia a dia, isso é muito bom. E a gente tem uma marca, a gente tem um nome, inclusive dentro de Poços de Caldas, com o teatro, né, que a gente a vida toda, o pessoal conhece.
E aí eu uso muito aquela frase que as pessoas devem sair de perto da gente melhor do que chegaram, né? Que legal, é isso mesmo. Entendeu? Então a gente procura, hoje nada pode falar, tá muito complicado. Tem que tomar um cuidado, porque tudo é complicado, né, Paulo? Sabe, não é bom nem falar, né? Mas tem uma série de coisas hoje que a gente tá difícil. Então a gente fez um teatro limpo, sem palavrão, sem nada, sem mexer com ninguém. Porque qualquer coisinha que faz, já vira um mimimi aí que dá problema. Então ficou muito difícil. Eu não sei até quando vai o humor nosso, porque tá difícil de fazer. Inclusive, o intuito nem é esse, né? De agredir ou de sacanear com alguém, mas às vezes a pessoa, hoje em dia, está acontecendo muito, vai levando por outro lado, né? E acaba complicando, né? Pra você ter ideia, nós temos uma peça de teatro que viajamos no Brasil, tivemos com ela na Venezuela, Colômbia, Argentina e no Chile. Lá nós fizemos essa mesma peça em espanhol. Portunhol, né? Portunhol. Nos atrevemos, pegamos uma senhora aí, nos ensinou, a gente foi e deu certo. Quando esquecia alguma coisa, jogava um português no meio ali e a gente se divertia. Certo. Essa peça ela se passa no Império Romano. Eu faço um imperador, um Nero da vida. Tem meus súditos, que é o Miguel, o Marcos e o Zé Mário. Existe uma máquina, que é uma menina que se passa por uma máquina. E aí o processo dá tão certo na empresa, eles adotam, que é a manutenção preventiva, e aí passa para os dias de hoje. A gente aparece com o uniforme da empresa. Esse imperador, ele é afeminado. E é divertido fazê-lo, é muito divertido. Que legal. Hoje não se pode mais, as empresas proibiram de fazer. Ele perdeu a essência, a graça do negócio, fazer normal o imperador. Tem coisa que mudou, atrapalha, né? Já descaracteriza. Tudo para pior, a gente achou que ia melhorar, foi tudo para pior. Então não pode brincar, é um na plateia que se sente incomodado, vai até a diretoria da empresa e reclama, que a gente já teve disso. Deus sabe, o cara se sente... Eu falo que o cara que é pior é ele mesmo que assume um negócio desse, né? Exatamente. Ô Paulo, olha só, tempo atrás, né, vamos pensar na época, uns bons anos atrás, pô, você brincava com todo mundo, chamava disso, daquilo, né, e ninguém se ofendia, não era bullying, não era nada, era uma coisa gostosa, se brincava, podia ficar chateado, de repente dava um tapinha nas costas, saia rindo, brincando. Eu, época de colégio marista, de polivalente, o pessoal pegava no meu pé por eu ter um nariz mais ou menos, então eles brincavam, desenhavam, naquela época eu chorava, muito você chorava, né, achava ruim e tal, mas nunca, né? Hoje nada pode se falar, nada. A praça tem uma preocupação muito grande com os textos. A menina fez uma brincadeira com uma praia aí, citou o nome da praia no litoral, Praia Grande. A casa quase caiu para a menina, foi preciso o Carlos Alberto se retratar, que foi uma brincadeira que poderia ser qualquer praia, mas ela citou a Praia Grande. Sabe? Então, rapaz, tem coisa que ficou um negócio. O Giovanni teve um problema com os ciganos, porque ele fez um bêbado se passando por um picareta de olhar a sorte, de coisa e tal. Mas ele não estava ofendendo o cigano. O bêbado que ele faz, que era um cara picareta. Mas entenderam de uma forma errada, foi preciso também o SBT se retratar. Meu Deus. Então tá muito difícil. Complicado, o Carlos, né? Ele passa pelo crivo dele ali, ele olha tudo, até às vezes tem piada que ele não se toca, quando a gente vai gravar, fala, não podemos falar isso não, tem que trocar. Por exemplo, um dia de gravação no SBT, como é que é? Você fica o dia todo lá para fazer teu quadro, é demorado? Como que é isso? Nós saímos aqui de Poços por volta de 7, 8 horas da manhã, eu vou com o Giovanni, né? A gente reveza, cada semana vai no carro de um, e a gente tem que estar lá por volta de 11h30. Antigamente, a gente passava pelo camarim do Carlos Alberto e batia o que a gente chama de bater texto. Você não precisa interpretar, mas você precisa estar decorado e passar com ele. E as gravações começam às 3 horas da tarde. E o texto você pegava na hora? Não, eu pego ele vem para mim na sexta-feira, vem uns dias antes. Então a gente tem por obrigação de chegar decorado, porque ele decora de todo mundo, a gente é um texto só, né? Então, e aí vai almoçar e tal, e às 3 horas começa. Aí existe o espelho, que a gente chama, que é a relação de ordem de gravação. Pode mudar, pode acontecer de um na frente ou não está pronto ainda. E aí vai gravando e vai indo embora. Então aí termina por volta de 6, 7 horas da noite. Poxa, então você passa o dia por conta, né?
Aí o programa que a gente grava na quarta-feira, ele vai na outra quinta. Ah, tá. Tem sempre um programa na frente. Sempre uma semana O Carlos depois. grava a quarta e edita na quinta, para passar na outra semana. Ô Paulo, uma curiosidade. Muita gente, a gente sabe que a audiência é grande. Aquele auditório, né? O pessoal que fica, aquelas risadas, existe? Existe. Tem umas senhoras, hoje tem homens também que vão passar o dia lá, para rir e aplaudir. Existem duas meninas que se chamam craque, né? Que elas ficam coordenando o tempo de risada e o tempo de aplauso. Não é espontâneo, não pode... Senão atrapalha, também atrapalha interrompe porque as piadas, no meio né? da piada dá uma risada ou bate palma, ele corta e televisão é diferente do teatro, que a gente pode até estar repetindo e tal. Exatamente. Mas vai um grupo grande, hoje reduziu muito, tinha muita gente, e com essa pandemia deve ter o que ali, umas 40 pessoas que vão. Que legal. É. Paulo, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com esse grande amigo Paulo Pioli. Paulo, quanto tempo, falando em SBT, né, voltando, porque acho que a maior parte do teu tempo você está no SBT, quantos anos você atua no SBT? Eu completo esse ano 20 anos de casa. 20 anos de Não SBT? parece, né? 20 anos. Rapaz, é muito tempo. Eu fui para o SBT para fazer novelas, acabei não fazendo, acabei ficando na praça. E esse ano completando 20 anos de casa. Puxa, que legal. Parabéns. Eu falo, obrigado. Sinal que você é bom, porque senão também não estaria lá, eu falo né? que é difícil entrar e mais difícil permanecer tanto tempo fazendo a mesma coisa, né? Porque é sinal que deu certo, né? Graças a Deus. Né? Sinal que você é bom, porque senão, com certeza, porque o pessoal não vai ficar passando a mão na cabeça de uma pessoa que não é legal. Eu não é sou verdade? mais um rostinho bonito na televisão, né? Porque se fosse bonito ainda podia estar, mas não... Ô Paulo, como que é ser humorista, comediante nos dias de hoje? Um tempo atrás era assim bem legal, a gente sabe que tinha muita comédia, muita coisa. E hoje em dia, como que é isso? Como que tá a situação? É aquilo que eu falei, né? Nada se pode falar hoje, né? Tem que tomar muito cuidado, é muito melindroso. Mas a gente está vivendo um mundo muito conturbado, né, doutor? Está muito difícil. Eu achei que depois da pandemia muita coisa ia melhorar e não foi, piorou. Então é muito difícil fazer humor hoje em dia. Eu tenho uma coisa que, quando eu tenho algum problema, eu tenho um vaso na porta de casa que a hora que eu chego eu deposito o meu problema ali, entro, no outro dia quando eu vou buscar ele não está lá mais no vaso, alguém pegou. Entendeu? Que vai embora, né? E vai o problema vai embora. Entendeu? Eu não levo ele para dentro de casa. Com certeza. Então é complicado a gente contar piada e rir tendo algum problema, tendo alguma coisa em casa. Mas tem que ser, porque eu acho que é uma terapia muito boa, né? Falando em deixar no vaso, falando em casa, e como que é a tua relação? Humorista, comediante e sua família? Hoje, o papai faleceu há 5 anos, já vai para 6 anos. No início ele não aceitava, não. Ah, é? Ele não aceitava porque a gente tinha comércio, impostos. Ele sempre foi meio... Comercial ele ia, Romac, ele, né? Romac, comercial Romac, durou 30 anos, mais de 30 anos. Papai ia ao teatro para me ver, mas não era uma coisa que ele gostava. Não ia feliz, ele mas passou ia. a gostar depois que ele me viu na televisão. Aí ele fazia questão, eu até brigava com ele, porque eu ia num almoço, numa coisa, falei, pai, não fala que eu tô aqui não. Né? Dali 2 minutos tava todo mundo sabendo que eu já estava lá. Porque ele sentiu o maior prazer em dizer Com certeza, que legal, né? que era o filho que está na televisão. E a minha mãe pai gosta que não muito. tem prazer, né, Diego? E deu certo, né? Então, minha mãe gosta muito, me apoia muito, meus irmãos, a sobrinhada, né, que me acompanha. Inclusive aqui nos bastidores nossos tem um sobrinho, né? O Felipe O Pioli. Felipe tá aí, ó. Meu braço Assistindo, né, direito Felipe? aí. Vai herdar minhas contas, tudo. Opa, aí sim. Paulo, aí você falou tudo. Ô Paulo, me fala uma coisa assim, uma curiosidade agora. Existe, toda profissão não deveria existir, mas sempre tem aquela concorrência, aquela coisa. E entre os comediantes, tem uma certa concorrência? Como que é isso? Não tem não. Somente lá no SBT, o pessoal se ajuda muito na passagem de texto, na decoração, para decorar os textos, a gente está sempre se ajudando, um ajudando o outro. Não existe não. Antigamente, quando nós entramos na televisão, acontecia. Hoje não tem mais não. Pessoal... Tipo assim, aquele ciúme de você estar ali, poxa, por que eu não tô? Podia ser minha vez. Tem espaço para todo mundo, cada um dentro do seu jeito de fazer. Hoje não tem mais não. Que legal. É. Paulo,
Fala um pouco para os nossos telespectadores a respeito de apoio, patrocínio, se é que existe isso, né? No trabalho teu, porque eu sei que você tem várias peças, você trabalha nas empresas, né? Faz peça para as empresas, como você disse. Como que funciona isso? No caso das empresas, as empresas elas têm uma verba para isso, né? Para levar a gente para fazer. É um negócio diferente. Agora, quando a gente está com peça em teatro ou viajando com teatro, a gente tem todo um material de divulgação. Antes da pandemia, a gente não fez ainda depois da pandemia. Antes da pandemia, a gente tinha um apoio muito grande dentro de Poços de Caldas. Muitos empresários. Hoje a gente vai começar a correr agora porque está difícil para todo mundo. A gente sabe que para tirar R$100 de um patrocinador hoje não é fácil. Com certeza. Entendeu? Então a gente tem que cada dia pior, né, Paulo? Cada dia pior, cada dia pior. E não é culpa dos caras não querer ajudar. É a situação. A situação. Né? É o Brasil pelo que está passando, entendeu? Então é complicado para uma empresa investir. Mas a gente, graças a Deus, nós não podemos reclamar, não. O nosso grupo sempre teve muito apoio dentro de Poços de Caldas. Inclusive, eu sou muito grato a você numa festa que nós fizemos, né, do programa O Natal com Sorriso. Sim. E você veio, fez a chamada do programa e você foi na festa e apresentou uma peça, né, acho que foi a Venda do Zé Evaristo. Isso. Então, assim, e gentilmente, né, sem cobrar nada, tal. Então, sou muito grato a você e todo mundo. Quem que não gosta de ouvir você, né, com as tuas peças, com as tuas piadas? Eu sempre tive um compromisso de 2 ou 3 shows no ano beneficentes. Eu acho que isso me satisfaz. É muito gostoso isso. É muito gratificante. É gratificante. É muito gratificante. Eu fiz um show em São João uma vez para umas crianças carentes lá. Foi um sucesso, o teatro lotado. Que legal. E depois eu voltei para entregar esse cheque para as crianças lá. Então é uma coisa que dá muito prazer. Deus me deu esse dom, me dá essa oportunidade de eu poder estar fazendo isso, de ser agraciado com isso. Então é uma forma de retribuir, né, doutor? Com certeza. É bom. Ô Paulo, eu gostaria, se possível, né, pegando você aqui de surpresa, pode contar uma piada, algum conto, algum caos, né, para os nossos telespectadores, porque você está aqui, não pode perder a chance, né? Tem uma história que meu avô faleceu muito cedo, e aí eu quase não o conheci. Aí um dia eu fui perguntar para minha avó, né, vó, do que ele morreu? Ela falou, não, bobagem, deixa para lá, não é hora de mexer com isso. Não, vó. Sempre com curiosidade, eu conheci ele muito pouco. Não, sabe o que é? Teu avô era louco pro sexo. Gostava de fazer sexo, que era uma coisa. Só que é o seguinte, tinha uma igreja ao lado de casa e ele fazia no compasso do sino. O sino batia, ele ia. E não é que teve um dia que passou um desgramado, um sorveteiro com aquela buzininha, matou teu avô? Ei, Paulo, muito bom, cara, muito bom mesmo. Paulo, infelizmente nós estamos chegando no finalzinho do programa e eu gostaria, se possível, que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, né, falando um pouquinho o que você quiser. Eu sempre usei uma frase que depois me convenceram que essa frase é o contrário. Eu sempre disse que o sim, o não a gente já tem, é correr atrás do sim. Com certeza. E na verdade não é, na verdade o sim a gente tem, é correr para que não dê não. Basta o pensamento nosso. Sabe, né? Eu acho que a pessoa tem que acreditar no potencial, tem que nem na minha área, uma hora uma porta vai se abrir. Não parar no primeiro não. Eu tive muitos nãos até chegar onde eu estou. Então, mas a persistência. A persistência, tá aí, acreditar, né? Todo mundo é capaz, tem espaço para todo mundo. Entendeu? É acreditar. Paulo, muito obrigado pela presença. Foi um prazer enorme te receber aqui no programa. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.